Quando começar a tomar vitaminas no caso de síndrome fúngica? Então, que você já percebeu que está acontecendo um super crescimento de fungos no seu corpo, você já foi no médico, entendeu que tem alguma coisa de errado acontecendo há algum tempo e agora você virou mais uma chave e está buscando informações sobre nutrição para você se proteger desse super crescimento que é anormal. Então, para você que é nova por aqui, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e esse é um conteúdo que acontece aos domingos, onde eu coloco sempre um tema que vocês escolhem, coloco uma votação e vocês escolhem o tema, e hoje a gente vai falar sobre vitaminas, em especial as vitaminas do grupo B. E eu vou mostrar para vocês a importância, a relevância da gente entender de forma simples qual é o papel da vitamina na nossa vida. Então, de todas ali do grupo B, as vitaminas do grupo A, D, E e K, eu já fiz um conteúdo sobre isso, tem no IGTV, algo recente, e agora eu separei para falar do grupo B, para vocês entenderem a força que tem o nutriente na nossa vida, o poder que tem o alimento e a nutrição na nossa vida. Porque quando a gente fala em nutrição, a gente fala de algo específico que eu estou fazendo para me fortalecer, para ser melhor, para entender que em 2021 eu tenho N ferramentas que eu posso potencializar o funcionamento do meu corpo, e não o contrário. Se eu estou em 2021, vocês, quando não há a possibilidade de manter o consumo via alimentação por N motivos, sim, tem que entrar com suplementação. É errado ficar sem consumir vitaminas. E hoje estamos falando de vitaminas do grupo B. Vou até colocar aqui, deixa eu colocar por escrito. Porque eu sei que outras pessoas vão entrar e vão perguntar. Vitaminas do grupo B e síndrome fúngica. Deixa eu fixar aqui o tema para vocês. E ótima noite, estou muito feliz com a participação de vocês aqui ativamente nesse domingão, vamos com tudo. Então eu sou a favor, sim, das vitaminas do grupo B, da suplementação de qualquer tipo de nutriente que a gente possa colocar na nossa rotina para potencializar, como eu disse, o funcionamento do corpo. É insano achar que não tem que fazer nada, que tá tudo bem, tem que, se eu tô sentindo alguma coisa, eu não vou usar suplementos, suplementos é do mal, suplementos é algo que não deve ser utilizado, que não vai ter nenhuma ação. Não, gente, é errado pensar assim. A questão é, há um momento certo de eu fazer a inclusão dos suplementos. E muitas vezes, quando uma pessoa não entende muito bem a parte da alimentação, assim como eu já agi de forma errada lá num passado não tão distante, quando eu nem era estudante de nutrição, eu também tinha um mega interesse assim por suplementos e eu ia nas farmácias de manipulação principalmente, ficava olhando os suplementos, ficava procurando algumas coisas para tomar, porque eu já entendia que aquilo ia trazer algum benefício, mas eu não sabia como fazer do jeito certo. E quando a gente pensa em alimentação, começando assim do básico, das vitaminas do grupo B, a principal falha que a gente tem via alimentação é a forma que a gente acaba preparando alguns alimentos pela correria, pelo tempo, e que a gente não vai conseguir fazer isso de forma perfeita, tá? A gente não vai conseguir fazer isso de forma perfeita, mas é importante que hoje vocês saiam daqui sabendo disso. Porque quanto mais bagagem você tem, mais informação correta você tem, você sabe como agir. E se de repente você não conseguir fazer do jeito que deveria ser feito ali, tá tudo bem. Você sabe que existe um plano B para isso. E quem está no método, tô vendo aqui algumas pessoas colocando, tô no método e tudo mais, essas informações estão lá no guia de suplementos, há uma parte que eu falo sobre a questão desses nutrientes, que hoje aqui eu vou abordar de forma um pouco superficial, que não vai dar pra gente se aprofundar, mas como eu disse, você vai sair sabendo o que fazer.
Então hoje você vai sair daqui sabendo o que fazer a respeito das vitaminas do grupo B. Então se eu não consigo preparar o alimento da forma correta para manter as vitaminas do grupo B, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou deixando muito tempo no fogo. Então tudo aquilo que sequestra nutrientes, então quando eu coloco ali os meus legumes, as batatas, os tubérculos, e eu deixo muito tempo no fogo, de alguma maneira vai perder um pouco de nutriente, tá tudo bem. Mas quanto mais eu deixo esse alimento no fogo e eu esqueço ele lá no fogo e eu aqueço ele novamente, toda vez que eu vou fazendo isso, eu vou perdendo mais nutrientes. Então entendam que a questão de cozinhar, que é chamada de, a gente usa um termo chamado cocção. Então você vai lá, coloca para cozinhar, então deixa na cocção o brócolis, por exemplo, por 5 minutos. Ah não, mas eu gosto do brócolis bem molinho, então eu vou deixar ali durante meia hora, para ficar bem molinho. Então toda vez que eu deixo ali, vai sequestrando, vai perdendo os nutrientes. A água, essas vitaminas do grupo B são chamadas de hidro de água, solúveis. Então elas se perdem na água. Então quanto mais tempo eu deixo ali cozinhando, eu vou perder mais nutrientes. Não quer dizer que não vai ficar nada, mas eu vou ter ali uma quantidade menor e dependendo de quantas vezes eu como no dia. Então de repente hoje, no seu domingão, você fez uma refeição que teve vegetais, por exemplo. Aí nessa refeição teve os vegetais que, por exemplo, você aqueceu mais de uma vez e aí você está consumindo uma quantidade baixa dessas vitaminas hidrossolúveis, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que há vários alimentos que a gente pode consumir esse grupo de vitaminas. Então quando eu penso em vitaminas B1, B2, B3, B5, B6... Então, aqui a gente começou com essas, até a B6. Pensando nesse panorama dessas vitaminas, primeiro, eu entendendo para que serve, me dá mais vontade de comer alimentos e de prestar atenção se eu não vou consumir os alimentos, qual é o momento que eu vou entrar com a suplementação, certo? Eu entendendo a função dessas vitaminas. Então, esse grupo inicial aqui que eu citei para vocês, por exemplo, a B1 é uma vitamina extremamente importante quando eu estou numa situação de muito estresse. Tá acontecendo muitas coisas na minha vida. Foi, inclusive, ela chamada de B1 porque foi a primeira vitamina a ser descoberta. Foi primeiro a B1, depois a vitamina A. Então, quando eu tô passando por uma situação de muito estresse, a gente precisa de um pouquinho mais de vitaminas. Aí você vai falar assim, Sheila, então acabando aqui, eu vou lá atrás comprar vitamina, porque eu tô passando por essa situação e eu preciso de mais nutrientes. Só que veja, a gente vai conversar sobre biofilme de fungos no nosso evento, na semana que vem, no domingo que vem, que vai ser uma estrutura bem dinâmica e didática para vocês, tá? Então vai ser uma baita comemoração aí dessa nova fase da primavera. E aí eu puxei aí de bandeja o meu aniversário também para fazer isso para vocês. Então, se eu estou com biofilme de fungos, há uma competição. O seu corpo quer vitaminas e os fungos também querem vitaminas. A vitamina inibe o fungo e o fungo inibe a vitamina. Então, se eu quero fazer as coisas sem uma organização, pegando informações e aplicando de forma desorganizada, eu acabo não tendo resultado. Exige que você tenha uma percepção, uma lapidação das suas ações para que dê certo o processo. Então, se há um biofilme de fungos, não há a necessidade de colocar imediatamente o suplemento vitamínico. Mas ele é de extrema importância depois que você faz a parte inicial do processo. Então, a fase de ação, que entra a fase de eliminação, ela é de extrema importância para você quebrar isso, que a gente vai conversar em detalhes no nosso evento da semana que vem, para depois a gente entrar aí com as vitaminas, com os nutrientes específicos de acordo com a necessidade aí do teu corpo. Porque as dosagens, pessoas bem nutridas, não precisam ser dosagens muitas vezes, claro que não são em todos os casos, e eu vou explicar como que a gente entra com as dosagens. Você vai falar assim, mas como que eu vou fazer isso de forma individualizada? Gente, só tem duas formas de dar dosagem. Ou é a forma de manutenção, ou é a forma de ataque, tá? São essas duas formas. Não tem pra Sheila é a dosagem mágica, é a dosagem essa aqui especial. Não, ou é uma dosagem para manutenção, ou uma dosagem de ataque, tá? Isso serve para
para todas as vitaminas. Isso é um consenso de prescrição, tá bem? Claro que há pequenos ajustes, mas de um modo geral é assim que é feita a prescrição pela maioria dos profissionais, tá bem? Então, voltando lá para a vitamina B1, começando por ela, e depois a gente vai passar por todas para vocês entenderem a necessidade do nosso corpo por essas vitaminas. Faltando uma, como a B1, por exemplo, já começa uma cascata de falha de energia dentro da nossa célula. O que é a célula, Sheila? A célula é o pedacinho do nosso corpo, digamos assim, que ele precisa funcionar junto com outras partes, e isso acontece um transporte de energia e de oxigênio o tempo todo. Você já viu uma pessoa, você já deve ter escutado falar uma pessoa que é anêmica, por exemplo. Ah, a pessoa é anêmica, fica sem energia, fica fraca e tudo mais. Só que uma pessoa que é anêmica, acontece que ela tem uma falha no transporte que não é só do ferro. Ela tem uma falha de transporte, provavelmente, de todo um grupo B, em especial, das que a gente vai falar um pouco mais pra frente. B6, o ácido fólico, a B12. Mas voltando ali para as 3 iniciais, começando pela B1, em qualquer situação que eu estou ali numa fase da minha vida mais estressada, com mais batalhas, mais desafios, eu estou com mais desafios para serem enfrentados, eu preciso de uma demanda maior desse nutriente. E se eu percebo que eu não estou comendo esse grupo aqui da vitamina, tá? Então, por exemplo, de uma forma bem simples aqui para vocês, ovo e legumes vegetais. Tá certo? Tem essas vitaminas do grupo B. Mas eu vou falar em especial algumas depois que eu passar a explicação, tá bem? Então, começando por essa, pela B1, a B2 entra a questão de transporte aí, que eu falei pra vocês, de oxigênio. Então, se eu pego ali, quando eu penso numa pessoa, essa pessoa tá cansada, tá fadigada, acorda já cansada, tá sem energia. Alguma coisa está acontecendo que ela não tem a vitamina B2 de forma suficiente no corpo dela. E aí, isso já me traz a reflexão que, em conjunto, tem a B3, a B6. Porque se ela não está comendo os alimentos que fornecem o nutriente, por exemplo, da B1 e da B2, que basicamente quando a gente come esses alimentos, como o ovo e os legumes, preparados numa temperatura, tirando o ovo, os legumes, numa temperatura que vá preservar esses nutrientes, se tá faltando uma, é bem provável que tá faltando as outras. Vocês entendem a grandiosidade que é eu ter essas vitaminas todos os dias no meu corpo para que eu tenha o funcionamento adequado, para que eu consiga levantar da cama e cumprir com aquilo que eu desejo fazer? E eu consigo também lidar com o supercrescimento de qualquer coisa que esteja acontecendo no ambiente. E quando eu penso em crescimento de fungo, em supercrescimento, acho que agora vai. Se travar de novo, vocês me falam, tá? Eu troquei aqui a internet pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Eu acho que agora o sinal vai funcionar. Nossa, acho que eu coloquei o dedo na tela, ficou embaçado aqui. Deixa eu pegar um pano aqui para limpar, pera aí. Calma aí que vai dar tudo certo. Não gosto de nada embaçado. Eu acho que agora vai ficar boa, tá bom, gente? Eu troquei aqui o sinal, tá? Então, vamos lá. É o efeito que embaça. Não, é que eu tinha colocado o dedo mesmo. O efeito dá uma embaçada pra deixar a nossa cara de domingo à noite um pouco melhor. Então, bem nutridas, B3, voltando aí do grupo das vitaminas, a vitamina B3 ela é de extrema importância para a pele. Então, B1 e B2, pensa na cascata de energia para o controle de estresse. Quando eu falo estresse para vocês, não é um estresse assim, aconteceu uma situação ruim aqui no meu dia. O estresse é você lidar com desafios que você sabe que você tem que resolver e que pode demorar um pouco mais de tempo para resolver. Tá? Isso é o estresse, tá? Então, essa situação de estresse que a gente tá conversando aqui, que mexe com o hormônio cortisol, tá bem? E quando eu penso, agora falando da vitamina B3, quando eu penso nela, eu penso em pele. Muitas vezes, eu sei que vocês levantam aqui a questão de biotina, vocês já me escutaram falar sobre a biotina e tudo mais, mas a B3, ela é fundamental também para a saúde da pele, para a questão da acne. Então, muitas vezes,
a pitada da B3, ela já traz um resultado bem bacana para a saúde de uma pele, de uma pessoa que está aí fazendo o que precisa ser feito para controlar o supercrescimento de fungo, para controlar o biofilme e, consequentemente, entra-se com alimentos ou suplemento para complementar isso, tá? Então, a questão das dosagens, para quem está no método, tem dentro do guia. E doses bem nutridas de manutenção, vocês encontram, eu vou falar aqui no final do conteúdo, algumas possibilidades que vocês podem encontrar. Mas entendam que se você colocar a vitamina no momento errado aí do seu tratamento, da fase que você está, você pode estar nutrindo aquilo que você não quer nutrir. Você quer eliminar fungo. Você não quer nutrir fungo, tá certo? Então pense sempre dessa maneira. Existe uma ordem para ser aplicado. Eu sou a favor, sim, de vitaminas. Quem fala que vitamina é besteira, não serve para nada, é porque não estuda vitaminas, tá? Porque não se aprofundou em entender o poder do nutriente, tá? Na vida, no funcionamento do corpo, tá certo? Só que tem um momento certo para usar, não é a qualquer momento. Hoje aqui eu vou começar a usar e tá tudo certo, tá? Porque você vai estar gastando dinheiro e desperdiçando essas vitaminas, porque você vai excretar, tá certo? Porque você não estoca. Tirando a B12, que o nosso corpo dá um jeitinho aí de guardar, falando do grupo B, né? Não as lipossolúveis, o restante é todos os dias. Então não é uma coisa que você vai colocar aí na sua rotina de vez em quando. É algo que você vai consumir via alimentação ou via suplementação todos os dias, tá certo? B5. A gente vai passar por todas, depois eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. B5, vocês já devem ter visto embalagens, por exemplo, de shampoo, de produtos para beleza do cabelo e tudo mais. Isso aqui é fonte de B5, que ajuda no fortalecimento do fio, ajuda a nutrir, pensando aí na resistência do cabelo, na beleza do cabelo. Sim, é muito utilizado para isso, é muito utilizado também pensando em desejo sexual, em libido, em performance. Há necessidade de ter essa B5 numa dosagem aí adequada, que também dá para ser consumida facilmente pelos alimentos, pelos fruta, verdura e legumes, principalmente legumes, tá certo? E também alimentos de origem animal como ovo. E há uma necessidade maior em quem, agora eu vou falar, pensando em distúrbio capilar, tá? Em quem percebe que o cabelo mesmo eu fazendo ali o que precisa ser feito, sobre o controle dos fungos, eu percebo que o fio tá mudando a estrutura por conta do processo de envelhecimento, porque a gente tem que pensar tudo isso, bem nutridas. A gente tá envelhecendo e esse processo de envelhecimento associado com uma demanda de mais atividades, então eu trabalho mais, eu faço mais exercício, aí tem pessoas que têm 3, 4 filhos, tem muita coisa para fazer no dia, então toda essa demanda exige que eu tenha esse consumo todos os dias. Quando eu percebo que eu não vou consumir esses alimentos todos os dias, eu entro com a suplementação. E quando eu percebo o sinal e sintoma, eu vou investigar a falta desse nutriente. E aí eu investigando, a investigação, quando eu falo para vocês investigar, não quer dizer fazer um montão de exames, ficar horas em laboratório buscando isso. É olhar no espelho, é olhar para si, é parar para olhar. Deixa eu olhar aqui como que tá o fio, deixa eu olhar como que tá minha pele, deixa eu olhar como tá meu corpo. Deixa eu separar um tempo para olhar para mim. É isso que eu tô falando. Tá? Então você percebe que, opa, não tá legal. Não tá legal. Já tem algum tempo que eu estou fazendo o que precisa ser feito, mas não está recuperando, não está melhorando. E aí sim faz sentido entrar com a suplementação, tá? E B5 especial pensando em cabelo é ótimo. Agora, falando para vocês uma informação valiosíssima que eu citei da B1 e agora eu vou falar da B6. Pensando em distúrbios de comportamento, pessoas que têm supercrescimento de fungos, são pessoas que têm uma tendência a ter altos e baixos em suas emoções. E eu explico por quê. Envolve esse supercrescimento que muitas vezes para você está incomodando no couro cabeludo, na região da vulva da vagina, numa micose, num problema de pele, numa coceira no ouvido. Esse supercrescimento ele já começou a nível intestinal há algum tempo. E lá nos seus intestinos é onde vivem também bactérias e a cascata hormonal que a gente precisa que funcione bem todos os dias
da melhor maneira possível, que não vai ser perfeito, ela tem um grande impacto quando há uma competição ali entre os bichinhos que vivem dentro dos intestinos. E aí essa pessoa que tem um supercrescimento de fungo, assim como eu já tive, começa a ficar explosiva, começa a ficar mais entristecida, tem altos e baixos com as suas emoções, tende a ter problema de memória, tem um estresse desnecessário por situações pequenas. E a vitamina B6 é fundamental para controlar as nossas emoções. Sem esse nutriente, sem essa vitamina, a pessoa fica mais entristecida. Isso não é a Sheila falando, isso são os artigos, tá? São os estudos. Só que o que a gente vê muitas vezes na prática clínica, em muitos consultórios, é a pessoa com algum distúrbio de comportamento, que tem supercrescimento de fungos, só que às vezes ela vai num profissional que, enfim, ela senta lá no consultório, passa uma consulta um pouco rápida e tudo mais, tem o supercrescimento de fungos, mas o profissional não tem um conhecimento do que o fungo faz no corpo. E essa pessoa está entristecida, está ansiosa, está com algumas questões. Entra-se muitas vezes com medicações sem aplicar uma terapia nutricional. Eu não estou falando aqui para você que toma medicação, por exemplo, psiquiátrica, que é para você parar de tomar medicação, de forma alguma. O que eu estou falando aqui para você é que tomar uma medicação, assim como ficar usando persistentemente uma mesma medicação para combater algo que é natural do meio ambiente e que cresce dentro de nós quando estamos com o sistema imunológico enfraquecido, isso é errado. Se fizeram isso com você, só passaram prescrição de medicações sem levantar a hipótese de desnutrição, essa pessoa te atendeu errado. A falta de um nutriente gera um grande impacto no funcionamento do nosso corpo. Muito sério. E não é pensar assim, nossa, Sheila, então agora eu vou ter que suplementar tudo, vou ter que sair daqui. Não é assim. Comer não é difícil. Comer não é difícil e suplementar, se for necessário, não é difícil. A parte mais difícil é eu passar essa explicação inicial e você cruzar essa informação com o que está acontecendo aí na sua vida. Com o que já aconteceu. Com todas as vezes que você passou com profissionais e recebeu só a prescrição da medicação. Isso que é errado. E você não sabia da parte do poder de um nutriente na sua vida. Vamos falar aqui de outro? Então a gente falou aqui da B6. Uma informação de extrema importância sobre a B6, tá? Uma extrema importância. Aqui eu falei da questão das emoções. Eu deixei até anotado aqui algumas coisas para não esquecer. Isso envolve questão de sono, de humor, tudo isso tem relação com a falta de B6, tá bem? E no processo de perda de gordura corporal, então, Sheila, ganhei gordura corporal nos últimos anos ou nos últimos meses. Se a pessoa tem deficiência desse nutriente também, ela vai ter mais dificuldade de perder gordura corporal. Então, às vezes a pessoa fica patinando para colher resultados, patinando, e um nutriente ali tá faltando na rotina dela. E ela nem sabia que tinha existência de tantas vitaminas assim. Porque quando fala vitamina, parece uma coisa muito assim, é vitamina. Parece que é um efeito assim, paliativo, né? Joga ali a vitamina e tá tudo certo. Não, gente. Vitamina vale ouro pro nosso corpo. Pensa assim, o carro não precisa do combustível para andar? A flor não precisa da terra para crescer? De uma terra de qualidade ali, com nutrientes? O nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo não funciona sem nutrientes. E vitamina é um grupo de nutrientes importantíssimos aí para o funcionamento de toda essa cascata de energia aqui, que faz com que eu tenha esse funcionamento do jeito certo. Porque se eu estou sentindo constantemente diversos sinais e sintomas, não está funcionando do jeito certo. E você não tem que aceitar isso, tá bem? Não tem que aceitar isso, tá?
Problemas circulatórios também. Então, pessoas que têm, por exemplo, histórico na família de problemas circulatórios, risco de trombose, B6 junto com B12, tá? Quando eu penso assim, ácido fólico, as vitaminas, tem um grupo especial das vitaminas aqui do grupo B, que elas servem para toda essa cascata aí de processo de circulação. E vejam que coisa doida. Vejam isso. Quando a gente foi a primeira vez lá no ginecologista, no médico, para tratar qualquer coisa, sei lá, acne, alguma coisa do tipo, você começou a ter relações, enfim, o profissional foi lá e passou o anticoncepcional para você. Mas ninguém te falou que essa mesma medicação, para você não engravidar ou para tratar um problema de pele, que era muito passado antes, né, inclusive eu já tomei, essa medicação interfere na absorção das vitaminas do grupo B. Em outros também. E que isso vai impactar a sua vida como um todo. Que claro que você não se lembra mais, mas você poderia ter tido outros tipos de comportamento, outras ações, outro poder criativo com a presença dessas vitaminas na sua vida. Mas simplesmente te passaram uma prescrição, assim como já passaram pra mim, e falaram assim, então tá bom, você vai lá e toma isso daí. E passa 10 anos da sua vida tomando isso e ninguém falou nada aí dos nutrientes. Doido, né? Então, gente, passamos pra biotina. Depois eu vou ler aqui os comentários de vocês, tá? Tô vendo aqui que tá rolando aí alguns comentários. Passando pra biotina, que algumas pessoas já escutaram eu falar, que sozinha, claro, nenhum nutriente isolado tem o poder de colocar um corpo todo pra funcionar. Como eu expliquei aqui pra vocês. Existe toda uma fase de ação, de eliminação que precisa ser feita do jeito certo. Mas a biotina é de extrema importância para a vida das pessoas que têm problemas aí com unha e com cabelo e com super crescimento de fungos aí em pele, assim como eu tive, por exemplo, a dermatite, tá? Então, e digo mais, a pessoa que tem insulina alta, por exemplo, então a pessoa que está sobrepeso e tem se você não... Sheila, eu não sei se eu tenho insulina alta ou não. Você vai perceber que você vai ter uma dificuldade mais de perder gordura corporal. Isso pode ser que você tenha uma hemoglobina glicada alta, que é uma insulina alta também, tá? A hemoglobina glicada é o dedo duro de 3 meses da sua glicose. Como está a sua média aí de alimentos ultraprocessados na sua vida? Então, os ultraprocessados fazem a gente ter uma insulina alta. Não é a fruta que faz você ter uma insulina alta, é o ultraprocessado. Tá bem? E aí a biotina, se faltar, ela começa, o nosso lado de fora despenca. Despenca pele, despenca cabelo e despenca unhas, tá bem? Eu falo isso por experiência própria, despenca mesmo, tá? E sim, em grande parte dos casos tem a necessidade de suplementação. Aí você vai perguntar assim, mas Sheila, como que eu vou saber quanto que tá faltando da vitamina? O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que ir atrás de fazer os exames e tudo mais. Como eu disse a vocês, vitamina é todo santo dia que você tem que consumir. Quando você faz ali um exame, não vai te trazer como que tá suas vitaminas em 30 dias, em 15 dias, em uma semana. Isso aqui falando dessas vitaminas, com exceção aí da B12. E olhe lá, eu vou explicar mais detalhes da B12 aqui quando a gente chegar nela. Então não tem como saber por exames como está realmente a realidade do dia a dia seu do consumo de vitaminas. Não tem, gente. O único jeito da gente saber como está a sua realidade do consumo de vitaminas, de nutrientes, é você olhando para o teu corpo, você olhando para o teu prato. Tá? E é por isso que as bem-nutridas fazem isso de forma maravilhosa, e eu também faço. Eu ultimamente não tenho postado tanto, mas antes eu fazia mais. Olhar o prato, tirar foto do prato, tá? Sem julgamento. Tomei água rápido, desceu. Agora foi. Desceu pelo buraco errado, gente. Tomei água rápido. Eu tô vendo aqui o comentário de vocês em relação ao exame, em marcas de vitaminas e tudo mais.
Eu vou falar isso pra vocês depois quando a gente acabar aqui, tá? A sequência. Tão bem nutridas. Agora, saindo da... e uma outra informação importantíssima das vitaminas é que toda vez que você tomar álcool, então você escolhe o final de semana para tomar álcool. Nesse dia, você já tem um menor aproveitamento das vitaminas, tá bem? Então essa é uma informação valiosa, pensando nos seus finais de semana, na sua decisão de beber ou não beber, tá certo? Sem julgamentos, a decisão é individual, tá certo? Mas você tem que saber disso. Então, você tem um menor aproveitamento de nutrientes nos dias que você bebe. Então, se decidir beber, quem está ali dentro do método, inclusive eu sugiro a inclusão do suplemento, se resolver ingerir álcool ou não consumir os alimentos, tá bem? Então, eu não como, eu suplemento, tá? Basicamente, é isso. E pensando aí em grupo não, na B9, que entra no grupo ali que eu falei da questão da circulação e tudo mais, que eu ia falar ela em conjunto. Então, pensando na B9, que é o ácido fólico, a gente escuta muitas vezes, né, a mulher, eu tenho que tomar o ácido fólico pensando em gestação, só pensa nesse nutriente quando o enfoque é gerar um bebezinho. Mas nós temos que lembrar que o enfoque é a pessoa que vai levar o bebezinho. Então, a mulher tem que pensar nesse grupo de nutrientes, em especial na B9, a vida toda. Não é só quando vai carregar um bebê. Porque você precisa se carregar primeiro. Se você não consegue carregar o funcionamento do teu corpo, não consegue combater o supercrescimento aí de invasores como os fungos, todo o restante que for acontecer dali pra frente vai ficar mais difícil. E o ácido fólico, ele serve pra gente proteger vou falar aqui de um jeito bem simples, o nosso DNA, para que ele não vire algo negativo. Digamos que eu não vou ativar algo negativo do meu DNA. Eu protejo o meu DNA toda vez que eu recebo esse nutriente. E eu não preciso tomar dosagens enormes de nutrientes, tá? Bem nutridas. Nem de ácido fólico. Não preciso. Quando é colocada uma dose de ataque, como por exemplo a biotina, pensando numa dosagem de 2,5, é utilizado muitas vezes por 3 meses. Tá? 6 meses, e depois volta-se para a vida normal ali, sem a dosagem cavalar. E pensando em ácido fólico, a mesma coisa, é uma dosagem de manutenção, que você tem duas formas de consumir. Ou você vai consumir através de folhas verdes escuras, ou você vai consumir, tem outros alimentos, mas em especial as verdes escuras, mas aí precisaria de uma quantidade bem significativa todos os dias. Todos os dias. Aí você para pra pensar, mas hoje eu não quero comer. Então, naquele dia você arrisca dizer que vai ficar deficiente desse nutriente. E aquela pessoa que parece ser mais envelhecida, sabe aquela pessoa que você olha assim, você fala assim, nossa, a pessoa parece ser muito mais velha do que a idade que ela fala ter? Eu arrisco dizer que ela sempre teve ali, na vida dela, uma deficiência nutricional, uma desnutrição. Porque quando a gente pensa em desnutrição, parece que é só quando a pessoa tá muito magra, passou fome. Não, a maioria das pessoas que tem um problema no sistema imunológico, que tem o supercrescimento de fungos, são pessoas desnutridas. Assim como eu já fui também. A gente come, mas não consegue aproveitar muito bem os nutrientes dos alimentos, porque está com o crescimento de fungos aumentado. E quer combater esse supercrescimento de fungos apenas tomando a medicação. E aí a parte da alimentação, principalmente quando não presta atenção nesses detalhes que eu disse aqui pra vocês, então a questão do excesso do fogo, a questão, mas todos os dias eu tenho que comer o grupo B? Todos os dias tem que comer, se não comer tem que suplementar. Tá? Então, ácido fólico é uma quantidade, sabe aqueles suplementos de gestante que tem em farmácia? De 400 microgramas? Então, essa dosagem é utilizada de metilfolato, tá? Sempre a forma ativa. Isso é uma informação aqui que, claro, como eu falei pra vocês, não vou conseguir explicar tudo pra vocês, passar todas as informações em detalhes, mas vou passar o máximo para que você já saia daqui com um despertar, um olhar especial pro alimento e pro suplemento, pra ver o poder que isso tem na sua vida e pra você saber que você não fez de tudo. Você fala que fez de tudo, mas não fez, porque você nem sabia dessa informação. Ou talvez soubesse em partes, não sabia a ordem disso, como organizar isso na sua vida, tá bem?
Então, o metilfolato hoje é mais fácil achar em farmácia. Você encontra algumas marcas de metilfolato, de suplementos com esse nutriente ativo. O que é o ativo? Que o seu corpo já consegue aproveitar. Porque há muitas marcas de prateleira que são formas aí artificiais. Principalmente se for muito barato o suplemento. Aí então, suplementar, sei lá, R$30, um exemplo. Não é formativa, tá? Formativa é um pouco mais caro. Não é absurdamente mais caro, mas é mais caro, tá bem? Porque é aquilo que o seu corpo vai, pegar e já usar. O seu corpo não vai pensar muito. Quando é algo artificial, seu corpo fica assim, mas o que é isso, né? Que essa pessoa tá tomando. É como se estivesse consumindo um Tang, vamos dizer assim. É um suplemento artificial, é a mesma coisa, tá bem? E principalmente esses alimentos suplementados que muitas vezes as mães, né, querem dar ali pros filhos. Meus filhos estão com deficiência. Ou até mesmo você, né? Você fala assim, mas eu tô me sentindo desnutrida, deixa eu comer esse alimento aqui que é suplementado com vitaminas. Eu já fiz isso muitas vezes nas tentativas de ser saudável, quando eu era bem nova. Eu ficava buscando esses produtos assim em prateleira. São vitaminas ali artificiais. Então, são vitaminas que o nosso corpo ele não entende muito bem como utilizar, tá bem? Então, informação valiosa em relação a ácido fólico. Para o seu corpo se recuperar e poder te proteger contra um processo de envelhecimento e também proteger o seu sistema imunológico, porque lembra sempre que um processo de envelhecimento vai acontecer com todos nós, mas um processo de envelhecimento acelerado está associado a uma imunidade que está ruim. Eles andam juntos, tá certo? E nem sempre, claro, isso reflete o lado totalmente de fora. Às vezes é o excesso de coisas que está acontecendo do lado de dentro, o excesso de diagnóstico de coisas ruins que está acontecendo dentro do corpo. E o ácido fólico tem esse poder na vida aí das pessoas, então não serve só para gestação, tá bem? Todo dia a gente precisa de todos esses nutrientes, tá? E a B12 aqui para fazer o link aí, o fechamento do grupo B, a gente tem uma capacidade, isso quem come carne, tá? Alimentos de origem animal, por conta dos bichinhos que vivem dentro de nós e da produção do ácido ali do nosso estômago. Então a gente tem uma capacidade de produção dessa vitamina que pode ser que aconteça uma falha por dois motivos. Ou é o ácido que tá dando ruim, alguma coisa aconteceu. Então a pessoa que toma muitas medicações, principalmente omeprazol, pantoprazol, ou toma muita medicação de um modo geral, anticoncepcional, anti-inflamatório, antibiótico, enfim, aí pode acontecer uma falha em relação à produção dessa vitamina, porque as bactérias ajudam na produção dessa vitamina, além de você comer os alimentos de origem animal, as carnes, os miúdos, tá? E vegetarianos, né? O vegetariano acaba não tendo aí a matéria-prima para ter a produção desse nutriente. Então, a metilcobalamina você consegue também suplementar, caso tenha uma dosagem baixa. E se a dosagem está muito alta, isso faz com que a gente pense que se está sobrando demais, pode ter algum problema ali em relação à captação desse nutriente. Não é só assim, tá sobrando demais, é porque eu estou fazendo um consumo exagerado. Então, tá sobrando ali porque eu estou com uma falha em relação a transporte de oxigênio, a ferro, a outras questões, algum problema circulatório, tá bem? Mas não há necessidade de tomar suplementações altíssimas desse nutriente, tá? A gente não precisa disso. O que a gente precisa saber é sinais e sintomas, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo aqui do lado de fora, como eu estou me vendo. Eu estou feliz com o resultado daquilo que eu estou consumindo no meu dia a dia, com aquilo que eu estou vendo em frente ao espelho, com aquilo que eu estou sentindo, com as minhas emoções, com aquilo que eu estou produzindo. Se isso não estiver acontecendo, sim, você tem que olhar de uma forma diferente para os nutrientes, tá? Para o alimento. Tá bem? E pessoas bem nutridas, com relação a dosagens, assim, falando pra vocês aqui pra gente fazer esse fechamento, que eu vi que muita gente tá querendo saber e tudo mais. Dosagens de manutenção das vitaminas ativas, como a metilcobalamina, a metilfolato,
São as dosagens padrões de suplementos vitamínicos de boa qualidade que tem essas vitaminas ativas, tá certo? Então, normalmente vem ali umas 400 microgramas, por exemplo, do metilfolato, como eu falei pra vocês. São dosagens padrões, então é uma dosagem de manutenção. É isso que você vai achar nesses polivitamínicos aí, dessas linhas funcionais que colocam ali os nutrientes de forma ativa para você ter o seu aproveitamento, tá certo? Dentro do método tem as marcas lá no guia de suplementos, tá bem? Agora, esses de prateleira de farmácia, esses que você encontra ali em qualquer farmácia, tem marcas semelhantes, parecidas e tudo mais, esses polivitamínicos, eles não são formas ativas, tá bem? Então, não adianta você gastar dinheiro com esse tipo de suplemento, você vai desperdiçar gominha que tem vitamina e tudo mais. Então, tomem cuidado, tá? Com essas suplementações que não são o que o seu corpo deseja para absorver e aproveitar. Então, você sai daqui sabendo que o supercrescimento de fungos inibe o aproveitamento de nutrientes e os nutrientes inibem o crescimento de fungos. Aquilo que chega primeiro age mais. Então, uma pessoa que está com supercrescimento de fungos ficou com uma deficiência nutricional acontecendo na vida dela durante algum tempo. Não foi ontem, não foi antes de ontem. Isso a gente vai conversar melhor no evento, tá? A gente vai conversar em detalhes para vocês saberem o jeito certo aí de investigar e fazer o diagnóstico nutricional, tá bem? Para você entender direitinho. A bagagem precisa aumentar. Aumentando a tua bagagem, você vai saber agir do jeito certo, tá bem? Então, para você inibir fungo, você vai precisar agora inibir a barreira que ele criou em você, tá? Isso já foi criado. Se está acontecendo aí uma persistência de crescimento de fungo de qualquer tipo, essa barreira, ela precisa ser eliminada. O jeito que você cozinha os alimentos, na maioria dos dias, não precisa ser perfeito, mas lembra que hidrossolúvel vai embora com água, tá bem? Então, tudo aquilo que você deixa demais, deixa lá torrando, é gostosinho, eu sei, mas toda vez que você for fazer isso, lembra de alguns momentos não fazer, tá? Para o seu corpo poder aproveitar os nutrientes que tem ali. E deixar mergulhado na água, por muito tempo ali cozinhando, também hidrossolúvel, vai se perder ali na água, tá certo? Então, se a maioria dos dias você tomar esse cuidado, tá tudo certo, você vai ter aí os seus nutrientes via alimentação, pelo menos uma boa parte dele. E se não tiver, vai entrar com suplementação, tá certo? Se tomar remédio, se tomar álcool, se toma remédio do tipo anticoncepcional, se bebe álcool, sim, tá? Depois que inibir a questão da barreira dos fungos, vai ser necessário ali a suplementação, tá bem? Dificilmente você vai conseguir consumir tudo via alimentação, tá? Então, essas informações aqui são valiosas para que você já consiga assim, ó, opa, deixa organizar aqui o que está acontecendo na minha vida. E aquilo que você está sentindo, o impacto nas suas emoções, uma fragilidade, então alto e baixo que está acontecendo aí, saiba que na fase de supercrescimento de fungos, você tem uma deficiência desse grupo aqui de vitaminas e por isso pode dar um impacto, isso pode gerar um impacto nas suas emoções também, tá certo? Então, entendam que tem solução, tem um jeito certo de fazer, existe um passo a passo a ser seguido e não é normal você sentir esses incômodos, tá bem? Não é normal. Vou ver aqui os comentários de vocês. O método não tá aberto ainda, tá, pessoas bem nutridas? O evento começa semana que vem. O evento primeiro, eu vou passar com vocês a parte de diagnóstico nutricional. Então, isso aqui que eu estou falando pra vocês sobre vitaminas e tudo mais, é uma parte um pouco mais superficial, que são conteúdos que eu disponibilizo pra vocês gratuitamente aí toda semana, tá certo? Mas semana que vem, a gente vai fazer diagnóstico nutricional. A gente vai se aprofundar pra entender o que tá acontecendo aí do outro lado. Então, tem que participar do evento, tá? Mesmo que você já tenha decidido, eu já decidi que eu vou entrar no método, entra no evento gratuito, tá? No domingo que vem, então a gente vai fazer uma estrutura exatamente para que você faça
faça esse reconhecimento do que está acontecendo aí para realmente resolver. Para mim só funciona se resolver aí do outro lado, tá certo? Então é para fazer do jeito certo desde o começo. Então anota aí a data, 19 de setembro é a data que eu vou começar a fazer do jeito correto. Não que você tenha feito tudo errado até agora, mas se não resolveu alguma coisa, precisa ser corrigida ou lapidada. E é isso que nós vamos fazer, tá certo? Então começamos aí domingo que vem efetivamente. Obrigada, Ana, pelo seu comentário. Então, Débora, vitamina para candidíase são todas. Não sei se ficou claro isso aqui para vocês, mas para o corpo funcionar do jeito certo, precisa de todas. E aí a pessoa que fica querendo só um nutriente isolado, eu preciso só dessa aqui para tratar candidíase, assim como, vou usar só um probiótico para resolver a candidíase, é o jeito errado de fazer. Porque a sua vagina não está separada da sua cabeça, não está separada do seu pé. Então, tudo isso aqui funciona de forma integral, está conectado. Então, se há uma baixa imunidade, um supercrescimento de fungos, há uma cascata de coisas acontecendo e o grau de desnutrição, ele vem acontecendo aí, arrisco dizer, há alguns meses ou anos na sua vida, tá bem? O evento semana que vem começa às 8h30, tá bem? Então é o mesmo horário que eu faço habitualmente as lives aqui com vocês, mas o evento começa às 8h30, mas é um evento especial, não é só uma live, tá? É um mega evento especial para te levar ao diagnóstico nutricional e aos primeiros passos para você eliminar os gatilhos aí do supercrescimento de fungos. Vamos começar isso antes do verão, né? Não vai esperar, vou esperar 2022, não. Vamos começar ainda 2021 para você ter resultado aí antes do verão. É essa a proposta, tá bem? Tem gente perguntando aqui sobre questão de disbiose vaginal. Disbiose, de um modo geral, do corpo é desequilíbrio, é isso que quer dizer a palavra, tá? Então, uma disbiose na vagina quer dizer que está acontecendo uma disbiose em outra parte do seu corpo, tá? No seu intestino. Então, os intestinos ali, eles funcionam de forma também em conjuntinho com a sua vagina, tá? Eu sei que é muitas vezes difícil entender, porque você fala assim, nossa, mas eu vou lá no ginecologista para que ele olhe a minha vagina, né? Ou a médica. Mas, gente, o certo são todos os profissionais olharem para o seu corpo inteiro, tá? Não é só olhar a parte do seu corpo isolada que está com dor, é entender o processo como um todo, tá certo? Então, por isso que o diagnóstico nutricional a gente vai fazer em conjunto aí do seu corpo todinho, não é só candidíase e vagina. Gente, deleta isso. É claro que você quer melhorar essa parte e você vai ter resultado em relação a isso, mas o restante vai funcionar do jeito certo para que dê certo ali na região da vagina também, tá bom? Então é corrigir o funcionamento de todo o corpo. Então assim, bom, pelo que eu vi aqui nos comentários, acho que a maioria das dúvidas eu respondi. A vitamina do complexo B é importante para o supercrescimento de fungos? Para controlar o supercrescimento de fungos? Então a resposta dessa pergunta, talvez não tenha ficado claro com todas essas explicações que eu dei, que sim, né, não pode faltar. Se faltar, vai dar ruim, gente. O corpo para de funcionar do jeito certo. Só que o nosso corpo ele é tão sábio que ele começa a dar jeitinhos de funcionar. Tá faltando isso aqui? Vamos... ele dá um feedback e começa a funcionar de uma outra maneira para que você continue fazendo as suas coisas. Não vai lá e despenca tudo de uma vez. O seu corpo ele vai lutando contra aquilo. Tá faltando isso aqui hoje? Peraí, deixa eu me reorganizar aqui. Só que veja, a gente tá com a tecnologia, com o avançar da medicina, da ciência, nós estamos em 2021 com inúmeras ferramentas e a gente não pode, em 2021, sofrer de deficiência nutricional de coisas que estão ao alcance aí na sua casa, de um jeito fácil, rápido, simples, mas que você precisa ter bagagem suficiente para reconhecer isso e para não ficar dando só dinheiro para a indústria farmacêutica. Vai ajudar o feirante também, tá? Então vai começar a colocar alimentos e suplementos quando houver a necessidade para recuperar esse corpo, para restaurar isso. E sim, gente, o poder do alimento em nossas vidas, ele é mágico, tá? Ele é mágico, você não precisa amar, abraçar uma fruteira, né? Falar assim, nossa, agora eu vou
idolatrar o alimento. Não, você não precisa entrar nessa vibe, não. Mas você só precisa saber que, pô, eu consumindo isso aqui, eu já vou corrigir, né? Então, consumindo aqui uma banana, eu já melhoro a minha B6. Pô, não é uma informação maravilhosa? Então saibam que tem muita coisa que a gente pode fazer pelo nosso corpo de forma simples, rápida, mas que exige que você tenha essa bagagem. E nós começamos efetivamente no domingo que vem. Nessa semana eu vou fazer uma série de lives explicativas, que eu vejo que tem muitas pessoas com dúvidas de sinais e sintomas, de exames, que eu sei que há muitas pessoas novas por aqui, então eu vou fazer uma sequência de conteúdos para tirar essas dúvidas mais frequentes. Mas o evento é domingo que vem, então quem não fez a inscrição, no link do perfil aqui do meu Instagram, você precisa sim fazer parte do grupo, você precisa sim se cadastrar para você receber as minhas informações, porque senão eu não tenho como falar com você e não será aqui pelo Instagram, tá bem? Não vai ser aqui pelo Instagram. Então você precisa receber. Eu não vou ficar lá, não vai ser aberto para outras pessoas falarem com você. Eu vou mandar os materiais para você, eu vou mandar os links para você, tá bem? E você vai receber até um SMS meu com link para você poder acessar o evento no domingo, tá bem? Então fica de olho, se cadastra, tá bem? Se cadastra no link do perfil para você poder participar 19, 20 e 21, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótima noite, bom descanso e seguimos!